Cumprimento a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quantos já foram abençoados aqui nessa noite? Amém. Glória a Deus. Convido os irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 11. Vamos ler os primeiros 7 versículos. Depois vamos continuar no 17 até o 46. Amém? Diz assim a palavra de Deus: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Marta, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Versículo 17 em diante. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tu tudo podes. Quando pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, e supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde os sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste.
Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo-o, o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Oramos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesta noite queremos declarar, Pai, o Teu senhorio sobre as nossas vidas, declarar que Tu és o único Deus soberano sobre todas as coisas, Tu és Senhor, em qual nós temos crido e confiado. Estamos diante da Tua bendita palavra e queremos Te pedir nesse momento, Senhor Deus, que Tu venhas falar através dela. Espírito Santo de Deus, venha ministrar através das nossas vidas, Pai, e que essa palavra possa, Senhor Deus, falar aos nossos corações nesta noite. Tu possas, Senhor, revelar a Tua vontade, Senhor, exortar, edificar a Tua igreja através dessa Tua palavra. Me escondo diante de Ti, Senhor Deus, e Tu possas cumprir em mim, segundo a Tua vontade, o Teu querer, e que essa palavra possa atingir os corações daqueles que mais necessitam, Pai. Eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar. Esperança. É o tema que Deus tem colocado no meu coração esses dias. Essa palavra ficou fervilhando no meu coração há alguns dias. Eu gostaria de compartilhar esse tema nessa noite. Quando falamos em esperança, né, algo nos remete a alguma coisa que nos motiva, porque é algo que cria uma expectativa de algo que pode acontecer. A esperança, ela está presente na nossa vida, na vida das pessoas. Assim como a esperança, ela motiva, ela nos remete a algo superior, algo que possa nos levar adiante. A falta da esperança também, ela causa na pessoa um descrédito, como diria, a falta da esperança, ela pode trazer na pessoa uma falta de estímulo, né, fazendo com que a pessoa ela fique estagnada, sem perspectiva. E é um sentimento, né, que nós temos na nossa vida e que cada um de nós cultiva, né? Quem não tem esperança, né? Todos nós vivemos por esperança. E o tema desta noite é Ainda Resta a Esperança, baseado nesse texto que nós lemos nesta noite. E eu procurei algumas definições da palavra esperança. A palavra aqui tem um sentido especial e que está presente na vida das pessoas, mas o que vem a ser realmente a esperança, como nós podemos definir a esperança? É um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, ou seja, uma expectativa, uma espera, um aguardo de alguma coisa, confiança em coisa boa. Esperança, ela é um sentimento bom que deve ser cultivado todos os dias. A esperança é um sentimento bom que deve ser cultivado todos os dias. Nós vivemos pela esperança. Amém? Há um ditado popular que todos conhecem, diz assim: a esperança é a última que morre. Quantos já ouviram isso aí? Né? Todo mundo, né? A esperança é a última que morre. E há uma verdade nisso, irmão, porque a pessoa morreu, morre sem esperança, né? Morreu. Enquanto a vida, quando ela respira, ela tem esperança, né? Às vezes a pessoa fala assim, a pessoa está num fio, resta um fio de esperança. Realmente, quando a pessoa quando ela está respirando, quando ela está viva, ainda há esperança, seja na situação que ela se encontra, né? Às vezes no limite da sua existência. Mas se ela está viva, se ela tem um fôlego de vida, ainda resta esperança. E nós somos movidos por isso, pela esperança, né? Pela esperança. Mas será que sempre é assim? Será que sempre é assim? Eu diria que não. Há muitas pessoas, embora estando vivas, que já perderam a esperança. E muitas vezes a gente se depara
com as pessoas assim. Às vezes a pessoa fala assim, a pessoa já perdeu a esperança. E é verdade. As pessoas estão vivas, né, vivendo entre nós, mas que não vivem nessa expectativa, porque já perderam a esperança. Eu tenho conversado esses dias com muitas pessoas, né, muitas não, algumas pessoas, né, devido à situação do nosso país, esse final de ano, começo desse ano, toda a expectativa que as pessoas tinham, né, com relação à nossa nação, muitas pessoas depositaram a sua confiança, a sua esperança em homens, em pessoas, em sistema, né, e muitas delas, a maioria, né, quase todas, foram frustradas. Pessoas que tinham essa expectativa, essa esperança, né, acabaram sendo frustradas. E eu, conversando com algumas pessoas, eu senti nelas esse sentimento de desesperança, ou seja, né, ao contrário da esperança, pessoas que colocaram suas expectativas, né, em homens e acabaram sendo frustradas. Sentimentos de derrota, de medo, de revolta, muitas vezes a gente sente no coração das pessoas. Tudo isso faz com que a esperança ela fique por um tempo ofuscada pelas circunstâncias. E as pessoas têm que achar outra motivação para continuar vivendo, apesar das circunstâncias. Não estou aqui falando de questão de partido político, nada disso. Estou falando de questão de expectativa, de confiança, de esperança que as pessoas colocaram, né, depositaram a sua esperança. Então, irmãos, por um tempo essa esperança ela vai ficar ofuscada. E muitas vezes as pessoas têm que achar outras motivações para continuar a vida, né? E assim a vida continua. E o que dizer ainda de pessoas que alimentam uma falsa esperança? Porque existe a falsa esperança e também tem a verdadeira esperança. O que seria isso? O que seria a falsa esperança? Muitas pessoas também vivem de falsa esperança. O que seria a falsa esperança, né? Até a psicologia, ela vai definir isso como uma síndrome das falsas esperanças, né? Ela surge quando uma pessoa, ela não quer enfrentar a realidade e prefere inconscientemente continuar desejando que determinadas coisas aconteçam. Ela cria uma fantasia, uma ilusão, né, na sua mente, no seu coração, achando que aquilo ali, aquela coisa vai acontecer, mas na realidade nunca irá acontecer. É uma falsa esperança. Então as pessoas elas vivem nesse mundo de sonhos, de fantasias, de ilusões. E quantas pessoas vivem nessa situação? E um exemplo disso, irmãos, se você perguntar para qualquer pessoa, para a maioria das pessoas que tem um conhecimento, que professam uma fé cristã, né? Se você perguntar para ela, você quer morar no céu? Você quer ir para o céu? Eu tenho certeza que a maioria irá dizer que sim, sim, eu quero morar no céu. Quando eu morrer, eu quero ir para o céu. Mas será que essa pessoa, o que ela faz para merecer o céu? Qual o seu esforço, né, qual a sua busca, né, para merecer o céu? Muitas vezes as pessoas elas não estão fazendo aquilo, né, que deveria ser feito para merecer o céu. Então, irmãos, isso também é viver uma falsa esperança. E há muitas pessoas vivendo nessas condições. E nós, conhecedores da palavra, devemos levar a essas pessoas, né, a verdadeira esperança, porque muitas pessoas vivem nessa fantasia de, não, quando eu morrer, eu vou para o céu. Por quê? Eu tenho uma religião, minha religião vai me garantir a entrada no céu. Deus é amor, Deus não é tão ruim assim, Deus não vai permitir, né? Imagine eu, um ser criado, né, por Deus, um ser bonitinho e tal, né, e Deus vai me mandar para o inferno? Não, Deus vai dar um jeito lá no final da vida, não se preocupe com isso agora, vou viver a minha vida, né, vou curtir a minha vida, e lá no final, depois eu vou pensar nisso, né, eu não quero pensar nisso agora, né, isso é viver uma falsa esperança, né, pessoas que vivem uma falsa esperança, e se tem a falsa esperança, tem também a verdadeira esperança, né, que não está limitada a esse mundo, né, a esperança que nós vemos muitas vezes,
né, que não é errado, né, que nós devemos viver por esperança, motivados, né, pela esperança, mas é uma esperança que muitas vezes é uma esperança passageira, temporal. Mas há uma verdadeira esperança que está baseada em Deus, em Deus. Ela sempre irá combater a esperança de origem humana, que é temporária e que muitas vezes, como já vimos, podem ser frustradas. Está baseada em Deus, em seu amor, né? Que pela fé ela é alimentada como uma fonte segura. Ela não nos desaponta, tão estável e segura como o próprio Deus. Quando a nossa esperança está baseada em Deus, nós podemos ter a certeza, né, que aquilo que nós buscamos iremos alcançar. Então nós podemos viver plenamente a verdadeira esperança, e ela está baseada em Deus, no eterno, está baseada em Deus. Então nós devemos cada dia, irmãos, buscar a verdadeira esperança. Por isso eu gostaria de, nessa noite, dar algumas razões baseadas no texto que nós lemos nessa meditação, pelas quais nós podemos renovar a verdadeira esperança. Não sei como é que funciona aqui. Dá uma ajuda aqui. Tem que mudar o slide aqui. Bom, eu não estou muito acostumado com esse negócio aqui não, tá? Tem que ligar primeiro, né? Ah, tá bom. Bom, primeiro. Então o tema aqui, razões para renovarmos a verdadeira esperança. Eu gostaria de dar pelo menos 4 razões baseadas nesse texto, em qual nós podemos renovar a verdadeira esperança. Muitas vezes nós estamos nessa caminhada cristã, mas muitas vezes pelas circunstâncias, a nossa esperança ela fica ofuscada pelas circunstâncias. Mas Deus quer cada dia que nós renovamos essa esperança nele, a esperança em Deus. Então nós vamos ver aqui no texto 4 razões, ou razões para renovarmos a verdadeira esperança. A primeira delas, Deus é o Senhor do templo e da soberania. Veja que o templo, Deus é o Senhor do templo. Por quê? A Bíblia fala que Ele é o que foi, o que é e o que virá são a mesma coisa. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é ontem e hoje será eternamente. Então tudo que foi, o que é, o que virá são a mesma coisa. Para Deus não existe limite de tempo. Deus é. Nós somos limitadas a esse tempo, ao espaço, mas Deus ele não é. Então Deus está presente em toda a situação, através dos atributos divinos, da sua onipresença. Deus é o Senhor, né? E o versículo 6 vai dizer assim, ó, quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Versículo 17, chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Então o Senhor é o Senhor do tempo. Deus, quando Jesus soube a notícia que o seu amigo Lázaro estava enfermo, aqui o texto vai dizer que ele ainda se demorou, quanto? 2 dias no lugar onde ele estava. E quando ele chegou ali no lugar, em Betânia, já havia 4 dias que Lázaro havia falecido. Olhando humanamente, falou assim, Jesus chegou atrasado, Jesus se atrasou para o enterro, né? Jesus se atrasou para o ato fúnebre. Mas o texto vai nos falar que Jesus estava ciente do que estava acontecendo. Ele sabia que Lázaro estava enfermo e que ele iria morrer, e essa enfermidade era para a glória de Deus, para a manifestação do poder de Deus. Então, Deus é o Senhor do tempo, e também Ele é o Senhor da sabedoria, da soberania. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Nele tudo subsiste, um ser absoluto na sua essência. Colossenses 1,16 vai dizer isso. Então, Deus, Ele é soberano, Ele tem o controle de toda a situação da nossa vida, porque muitas vezes, irmãos, nós colocamos a nossa fé nas circunstâncias, e muitas vezes nós subestimamos o poder de Deus na nossa vida, porque muitas vezes a nossa fé não é suficiente para crer que Deus está presente em todo momento na nossa vida, e Ele é o Senhor do tempo, Ele é o soberano, Ele tem o controle
controle de toda a situação da nossa vida. Por mais que muitas vezes nós não cremos, nós não confiamos plenamente, Deus está presente na nossa vida, em todas as circunstâncias da nossa vida, em cada momento da nossa vida. Jesus não chegou atrasado, ele estava ciente do que estava acontecendo em Betânia. E ele demorou 2 dias naquele lugar. Ele é o Senhor do tempo, Ele é soberano, Ele tem o controle de toda a situação. Por que Jesus se demorara? É a pergunta. Havia um propósito. Havia um propósito. Com certeza sim, tinha um propósito. A espera muitas vezes nos angustia. E o Senhor, muitas vezes, Ele é especialista em complicar as coisas. Ao invés de melhorar, piora a situação. Quantos já passaram por isso? Às vezes você está orando por um determinado assunto. Não, Deus agora vai trazer a resposta. E a resposta não vem. E você começa a ficar angustiado, preocupado. E Deus começa a provar a sua fé. Às vezes quando você pensa assim que a coisa vai melhorar, Deus é especialista em complicar muitas vezes a situação. As coisas começam a complicar, começa a ficar mais difícil. Porque Deus deseja provar a nossa fé. Ele quer ver aonde vai, até onde vai. A Bíblia fala assim, que nenhuma aprovação vem sobre nós, né, que seja maior daquilo que a gente pode suportar. Então Deus sabe o nosso limite. E Deus quer provar o nosso limite, quer provar a nossa fé. E Ele estava provando ali a fé para as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. E para aquelas pessoas. E muitas vezes Deus complica a situação para provar a nossa fé. Mas Ele é o Senhor do tempo, Ele é o soberano. E Ele tem controle de toda a situação. E no momento certo, Deus irá trazer a resposta daquilo que nós necessitamos. Para as irmãs de Lázaro, Jesus chegara tarde. Mal sabiam elas que ele estava preparado. Deus muitas vezes só irá agir quando não restar mais nenhum recurso. O poder dele se aperfeiçoa em nossas fraquezas, quando chegamos ao nosso limite. Muitas vezes, irmãos, no limite. Deus só vai agir no limite. Muitas vezes a resposta vai demorar, mas Ele é o Senhor do tempo. Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, cremos nesse Deus, cremos na verdadeira esperança. Ele é o Senhor do tempo e da soberania. Podemos renovar a nossa esperança nesse Deus. A segunda razão, qual nós podemos renovar a nossa esperança? Opa, voltou aqui. Ao contrário. Deus se faz presente na vida daqueles que nele confiam. Veja o que diz aí o versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Deus se faz presente na vida daqueles que nele confiam. Marta disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Né? A mesma expressão é repetida pela sua irmã Maria no versículo 32. Qual foi a resposta de Jesus? Versículo 23. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Mesmo nas situações mais difíceis, quando achamos tudo terminado, o Senhor sabe exatamente o que estamos passando e se apresenta para nos ajudar. Graças a Deus por Jesus estar presente em nossos corações pela fé. Então Deus sempre está presente na vida daqueles que neles confiam. Por mais que muitas vezes nós possamos nos sentir muitas vezes esquecidos. Muitas vezes tem aquele sentimento que nós estamos lutando só. Quantos de nós muitas vezes somos tomados por esse sentimento? Você está lutando, mas mal percebe que Deus está lutando contigo. A Bíblia fala de um texto lá, fala do exemplo do profeta Elias. Eu estava lendo esses dias um livro de um psiquiatra. Eu até comprei lá no retiro de casais, do Carlos Grzyboski, acho que é esse nome.
Ele fala sobre a temática do suicídio, um livro bem interessante, né? Por que as pessoas se suicidam? O que leva as pessoas a se suicidar? E ele começa o livro dele, o primeiro capítulo, falando justamente sobre Elias. Não que Elias queria se suicidar, mas a Bíblia fala que Elias, irmãos, a Bíblia relata isso, que Elias era um homem como nós, né, sujeito às mesmas coisas que nós. No entanto, ele era um homem de Deus, era um profeta, e ele orou, e 3 anos não choveu sobre a terra. Mas chegou o momento de Elias que ele ficou com medo. Quantos de nós também muitas vezes fazemos e acontecemos, né? Mas momentos da nossa vida, num deserto da nossa vida, muitas vezes nós tememos. E Elias é um exemplo disso. Depois de ter enfrentado ali os 450 profetas de Baal, mais os profetas de Azera, né? Ter matado aqueles falsos profetas, a notícia chega aos ouvidos de Jezabel, na casa de Acabe, e Jezabel ameaça Elias. Falou, manda um recado para ele que amanhã, essa hora, ele vai estar morto. O que Elias fez? Fugiu. Mas Deus fez acontecer, né, através da vida de Elias, lá no monte, né, Carmelo, fez descer fogo do céu, né, foi a glória de Deus, e de repente, Elias fugindo. E a Bíblia fala, né, que ele se esconde, né, fugindo, foi para o deserto e ficou debaixo de uma árvore ali e desejou a morte. Falou, Deus, eu não sou melhor que ninguém, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que ninguém. Porque ele achava que os profetas, amigos deles, os contemporâneos deles, a Jezabel tinha matado tudo, só sobrou ele. E ele foge, né, e Deus ali Deus alimenta ele, e através do alimento ele caminha 40 dias e 40 noites, e entra ali na caverna, no Monte Horebe, e Deus ali chama Elias pelo nome. Elias, o que você está fazendo aí? Aí Elias vai se justificar diante de Deus, falou, Senhor, eu não sou melhor que ninguém, sou melhor que ninguém da minha casa. Falou assim, porque só eu fiquei, os outros tudo morreram. Aí Deus fala para ele assim, Deus dá uma missão para Elias. Vai em Damasco, unge Azael, rei da Síria. De lá você vai, unge a Jeú, rei de Israel. E vai e unge Eliseu, profeta, no seu lugar. 3 coisas. E ali começou a reforma política e a reforma religiosa na nação do norte, na nação de Israel, porque Deus usou, né, a Síria, Deus usou Jeú, né, para fazer uma limpeza, né, para quebrar os altares da idolatria reinante naquele lugar. E houve uma reforma, e Elias saiu dali, fortalecido, e fez aquilo, cumpriu com aquela missão que Deus havia dado para ele. Então, o que eu quero dizer com essa palavra, irmãos, muitas vezes nós achamos que nós estamos só. Mas Deus falou para Elias assim, porque eu reservei lá em Israel 7.000 que não dobraram os seus joelhos para Baal. Você não está só, você não está só. E nós muitas vezes, né, somos tomados muitas vezes de pensamentos, não, eu estou só nessa batalha, né? Mas a Bíblia mesmo vai falar que há uma grande nuvem de testemunha, nós não estamos só, há muitos irmãos, muitos crentes, né, orando, intercedendo, né? Há uma nação santa que Deus comprou e remiu pelo seu sangue. Então nós somos muitos irmãos na face da terra. Então, irmãos, isso nos leva a pensar que nós não estamos sós, Deus se faz presente na vida daqueles que neles confiam. E agora Jesus está falando assim, teu irmão há de ressurgir. Eu não cheguei tarde, eu cheguei exatamente no momento certo. A resposta está aqui, teu irmão há de ressurgir. É a resposta que Jesus falou ali para Marta. Por isso Jesus vai falar em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos a promessa da companhia de Deus todos os dias da nossa vida, na nossa jornada pela terra. Deus está conosco na grande comissão que Ele nos deu. Ele está conosco todos os dias. Nós não devemos temer as circunstâncias, mas olhar para Jesus e crer na verdadeira esperança. Amém, irmãos? A terceira razão
que eu gostaria de destacar nesta noite é: Deus se manifesta em resposta daquilo que professamos. Deus se manifesta em resposta daquilo que professamos. Versículo 25 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Versículo 27, sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Versículo 40, respondeu Jesus: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus. Deus se manifesta em resposta daquilo que nós professamos. Muitas vezes, irmão, a nossa boca é uma boca que é usada para maldizer, muitas vezes para murmurar. A minha esposa vive pegando no meu pé. Isso é muito negativo. Eu sou igual a todo mundo, irmão. Não sou melhor que ninguém. Muitas vezes me pego, falo, Deus, me perdoe. A minha esposa é muito mais por dentro do que eu, muitas vezes, sabe? Às vezes reclama do Brasil, tal, situação, tal, né? Eu vi essa semana um vídeo que uma pastora estava dizendo, em vez de ficar amaldiçoando, ora e abençoa a tua nação. Palavras de bênção, palavras de vida. E Deus vai mudar a sorte, irmãos. Assim como mudou a sorte de muitas nações. Deus vai mudar, Deus vai abençoar, não importa se é esse governo ou outro governo, nós devemos orar, que haja paz na nossa nação, né, que todas as ações do governo, as ações governamentais possam ser bênção, não maldição, mas nós devemos, mesmo que não aconteça, mas nós devemos sempre continuar profetizando vida, profetizando vida. Então, irmãos, Deus se manifesta em resposta daquilo que professamos. A morte é o maior inimigo do homem, pois todos nós estamos sujeitos a ela por causa do pecado. A Bíblia fala que o último inimigo a ser destruído é a morte. Logo, Cristo já conquistou isto, porque Ele venceu a morte. 1 Coríntios 15, 26 fala que tudo Ele sujeitou debaixo dos seus pés. Tudo está sujeito debaixo dos pés de Cristo. E Jesus mesmo, ele afirma isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Eu sou a ressurreição e a vida. Se nós cremos em Cristo, nós estamos ligados nele. Logo, nós temos vida. Nós temos vida. E através da nossa boca, da nossa vida, nós possamos testemunhar, nós possamos também manifestar vida na vida das pessoas. Nós podemos também abençoá-las, né, profetizando vida na vida das pessoas. Quando declaramos a vida de Cristo, não apenas obtemos vitória sobre o pecado, mas em todas as consequências que ele pode provocar, inclusive a morte. Quantas pessoas estavam morrendo, irmãos? E por oração de um justo, Deus trouxe de volta a vida. Falando fisicamente, né? Pessoas que estavam à beira da morte, e pela oração de um justo, aquela pessoa volta à vida. Quantas pessoas, né, morreram seus sonhos, quantas pessoas morreram para tantas coisas, mas através de uma palavra, através de um testemunho, Deus novamente traz de volta a vida, né, os sonhos se realizam novamente. Então Deus, né, através de nós podemos profetizar vida. Vida na nossa casa, vida na nossa família, a vida em nossos familiares, nos nossos negócios, no nosso trabalho, no nosso estudo, enfim, em tudo que Deus nos dá, nós podemos profetizar vida. Deus se manifesta em resposta daquilo que professamos, daquilo que nós professamos. Se nós estamos declarando vida, Deus irá cumprir através de nós as suas promessas. Amém? A Bíblia fala em João 10, 10, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Abundância não é uma coisa limitada, é abundante, é a vida plena em Deus. Então nós temos essa promessa também na nossa vida. E a quarta razão, para renovarmos a verdadeira esperança, Deus cumprirá fielmente as suas promessas. Versículo 39, diz assim, então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quanto? 4 dias. Já é um cadáver em decomposição.
as bactérias já estavam a mil ali, né? Então era um cadáver em decomposição. Imagina a situação. Mas Jesus mandou fazer o quê? Tira a pedra. Não importa o estado, irmãos. Muitas vezes as pessoas já morreram. Não estou falando fisicamente, nos seus sonhos, na sua vida, nos seus projetos, que muitas vezes já está num estado de decomposição. Mas Deus diz nessa noite que ainda há vida. Deus cumprirá fielmente as suas promessas. Versículo 41 diz assim: tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Versículo 43, e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Versículo 44, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Quando Jesus clama: Lázaro, vem para fora, a morte, o maior inimigo do homem, teve que devolver a vida a Lázaro, porque ali estava Jesus, o príncipe da vida, a ressurreição e a vida. A morte não pôde reter, ela teve que devolver a vida. E nessa noite Deus diz: a vida aí, na sua vida, a vida. Você não está morto nos seus sonhos, na sua vida espiritual, que muitas vezes você pensa, não tem forças para continuar. Muitas vezes você pensa em desistir. Não, eu não quero mais servir a Deus. Mas Deus está dizendo: a vida aí ainda, a vida. Você tem promessas para a sua vida? Você tem? Quantas promessas Deus já cumpriu na minha vida? Eu posso testemunhar. Eu estar aqui agora falando com vocês é uma realização de uma promessa, irmãos. Não que muito jovem. Eu lembro que quando eu comecei na caminhada cristã, muito jovem ainda, novo na fé, fui colocado no maior desafio, né, liderar um grupo de jovens. Eu mal não sabia falar, um jovem tímido, magrinho, não que eu engordei, né, né, Paulo? Não sabia nem segurar um microfone. Mas eu fui na minha força, né? E um dia, estava num culto e Deus levantou a irmã lá e falou: você vai pregar para muita gente. Eu pensei que não era para mim, né? Chegar profeta assim: é para você que eu estou falando, meu pequeno servo. Então, irmãos, são promessas de Deus que Deus vai se cumprindo na nossa vida. Deus vai cumprindo. Jovem, eu digo para você, Deus tem promessa na sua vida. Deus tem promessa para cada um de nós. Mesmo ancião, Deus tem promessa na vida de cada um. Talvez tem promessas que ainda não se cumpriram, mas essa promessa não morreu. Quem sabe você seja como aquela árvore que foi cortada, cujo tronco morreu, e as raízes ficaram envelhecidas na terra. Mas o cheiro das águas, ela torna a brotar como uma planta nova. É o cheiro de Deus, o cheiro das águas do Espírito, da unção de Deus, que vem sobre a sua vida. E Deus vai fazer brotar como uma planta nova. Você pensa que já morreu, mas Deus diz que não. Então Deus tem propósito da sua vida. Tem uma palavra na Bíblia, um personagem bíblico, uma palavra que eu acho uma das passagens mais lindas da Bíblia. Jó, capítulo 19, 25 a 27. Jó, nos seus momentos de sofrimento e de devaneios, naquele sofrimento, todo mundo conhece a história de Jó, né? Ali no pó e na cinza, muitas vezes sendo acusado pelos seus próprios amigos, e ele naquele sofrimento, ele expressa uma das mais lindas afirmações, né, de confiança, de segurança no seu Deus. Olha o que ele diz aqui: porque eu sei
que meu Redentor vive. Olha a esperança de Jó. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Olha que afirmação linda de confiança em Deus, no Deus que ele servia. Que nós possamos tomar posse dessa palavra na nossa vida. Na situação mais difícil, mais complicada, Jó, nos seus momentos de sofrimento, ele expressa isso, irmãos. Isso é uma declaração de amor a Deus, né, de confiança. Que nós possamos, irmãos, estar depositando a cada dia a nossa vida, a verdadeira esperança que há em Deus. Eu quero concluir essa meditação nesta noite, reafirmando, né, as quatro razões para renovarmos a nossa verdadeira esperança. Deus é o Senhor do tempo e da soberania. Ele sempre agirá no tempo certo, por mais que às vezes a resposta que precisamos demore. Em sua soberania tem todo o poder para mudar qualquer situação. Deus se faz presente na vida daqueles que nele confiam. Não há limites ou circunstâncias que podem impedir o seu agir em nossas vidas. Deus se faz presente na nossa vida. Deus se manifesta em resposta daquilo que nós professamos. Quando profetizamos vida em tudo o que Deus nos dá, tudo que Deus coloca nas nossas mãos. Então Deus vai agir conforme as nossas palavras. Se profetizamos vida, Deus vai manifestar vida através de nós. Amém? E Deus cumprirá fielmente as suas promessas. Todas as bênçãos que estão reservadas para nós, Deus ao seu tempo irá fazer acontecer. Creia nisso, irmão. Creia nisso. Creia nisso. São razões para nós renovarmos a verdadeira esperança. A pergunta para nós nessa noite é: em quem tenho depositado a minha esperança? Numa falsa esperança, limitada a esse mundo, ou na verdadeira esperança que está baseada no eterno? Em quem nós temos depositado a nossa esperança? Lembre-se, Jesus é a verdadeira esperança. Sabe por quê? Porque Ele é a única esperança. Ele é a única e verdadeira esperança. A nossa esperança está nele. E tem uma última palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos. Apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos e aos Coríntios. Olha o que ele fala, Romanos 8, 24 e 25. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, irmãos, é baseada na nossa fé em Deus. Vivamos por fé. Não naquilo que nós vemos. As pessoas, elas ficam frustradas, muitas vezes desapontadas, porque a sua esperança está naquilo que elas veem. Mas há algo maior do que isso, que é a esperança no eterno, naquilo que nossos olhos não veem, nossos olhos humanos não veem, mas pelos olhos da fé podemos contemplar. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.